Silício. Vou parar lá no Vale do Silício porque eu estudava bastante e via que as maiores empresas mais valiosas do mundo estavam por ali. Eu queria saber, igual o Globo Repórter, o que fazem, o que comem, como se vivem. reproduzem, como vivem, o que acontece naquele lugar de tão diferente. Não faz tanto tempo assim, né? Mas fica interessante de ver como é que seria hoje se a gente não tivesse mensagem. A gente tinha que rever toda a maneira de se trabalhar, de se comunicar, né? Se deixar a gente sem um WhatsApp uns 3 dias ou sem um aplicativo desse, talvez a gente não teria nem conseguido agendar do jeito que a gente está aqui hoje. Seria muito mais complexo. Exato. Depois de um tempo de telecom, a realização foi tentar salvar minha saúde emocional, porque o meu nível de ansiedade e de energia era muito alto e todas as pressões corporativas fizeram com que eu fosse ao meu máximo, ao meu estresse extremo, sem ter compreensão ainda do que era aquilo. E isso eu já tinha me casado e tinha aberto uma empresa para minha esposa. Então, na dádiva aí de ser pai, alguém precisava cuidar desse bebê. As escolas, as empresas da família crescendo bastante, minha esposa tentando tocar sozinha, então eu tomei a decisão de deixar o mercado corporativo para nesse período em que os filhos estivessem ali bebezinho, a gente estivesse junto, um perto do outro e os filhos também próximos dos negócios. Isso era para ter durado uns 2, 3 anos e se passaram 12 anos eu trabalhando em varejo, algo completamente diferente, moda feminina, vendendo brinco, anel, colar, na verdade de venda e de moda feminina eu não entendo nada, então eu sempre ficava nos bastidores. Nessa época eu tive uma ideia que aparentemente foi inovadora, que poxa, era fácil organizar as fotos dos produtos dentro do Facebook, quando ainda não havia um fanpage. E que Instagram ainda não estava nem nos planos, a gente não sabia que isso existia. A gente estava começando a ter uma materialização do e-commerce. Eu coloquei essas fotos lá e fui bem criticado porque aquilo era para pessoas. Não fazia sentido nenhum ter um perfil com o nome da empresa e as fotos da empresa, porque era uma rede social. Não imaginava que ia acontecer o que aconteceu hoje, né? Tempos depois apareceram as páginas corporativas, né? Exatamente. Foi logo depois. Então, no dia 1 ali dos anúncios, por exemplo, no Facebook, eu estava ali para matar o povo de inveja, né? Anúncios a 3 centavos o clique, 4 centavos o clique. Não fui tão visionário porque pus um pouquinho de dinheiro lá. Se eu soubesse, eu tinha colocado todo o dinheiro, porque o retorno era muito maior do que o gasto. Pouca gente anunciava naquela época ali, né? Fiz isso com o Instagram também, peguei desde do dia 1 e fui tocando em paralelo essa parte de tecnologia, provocando inovação dentro da empresa, até o ponto de ser demitido da própria empresa que fundei. Verdades, inconvenientes, é isso que a gente deve trazer aqui, né? Então, a inovação tem disso. A gente que tem isso como paixão, como tesão e como modo de vida, instintos, não sei de onde vem essa inquietação toda, incomoda muito o ambiente que está tentando se ajustar com algum planejamento para executar aquilo que foi pensado. Então, quase que sempre que eu conseguia implantar uma inovação, eu já chegava no dia seguinte dizendo, pô, a gente precisa mudar isso. Agora vamos mudar vamos para a próxima, né? E até o ponto de numa empresa ali que é muito mais analógica e relacional, pediram para eu dar um tempo porque eu ia matar todo mundo, surtar todo mundo. Deixa a empresa se estabelecer um pouco, né? É isso daí. Sigo até o fim? Mas teus valores de evolução, né? Também, né? Constante, né? Tá muito conectado com a evolução. Mas com um pouco de falta de maturidade na época, sem perceber o ambiente, né? O que eles chamam de rapport, seja o que for, né? Eu não conseguia perceber que havia essa velocidade e essa instabilidade. E isso, para mim, era paixão, né? Era muito desejável. Mas para todo mundo que estava tentando orquestrar o dia a dia, era bem desafiante. E eu os contestava, eu os enfrentava sem ter percebido, sem ter essa percepção social, né? Essa empatia com eles. Então, no momento em que eu saí, um pouquinho perdido, já chegando aos 40, crisezinha dos 40, numa empresa com uma esposa, passei 12 anos todos os dias com ela, entrei num limbo, né? Num buraco negro para onde eu vou agora. Resolvo comprar uma passagem para o Vale do Silício. Vou parar lá no Vale do Silício porque eu estudava bastante e via que as maiores empresas mais valiosas do mundo estavam por ali. Eu queria saber, igual o Globo Repórter, o que fazem, o que comem, como se reproduzem, como vivem, o que acontece naquele lugar de tão diferente. Podemos abrir uma pauta à parte só para falar o que eu consegui ver ali. E depois de 6 meses eu retornei e chocou exatamente com a mesma data. Um mês antes eu retornei e veio o ChatGPT 3.5,
que explodiu toda essa hype e essa massificação do assunto e do uso da inteligência artificial generativa, no caso, né? Uhum. A IA, ela já tem 70 anos, mas ela era um assunto bastante técnico, muita gente não tocava nessa pauta, inclusive ela estava ali meio adormecida, até que se percebeu que com uma nova capacidade... Adormecida publicamente, né? Publicamente... Nunca na pesquisa, né? Nunca, né? Mas ainda ficava muito com pouca aplicação perante ao que a gente está desdobrando agora, né? Sim. Se a gente fala de análise de crédito, questão de visão computacional, tudo isso acontecia, mas a gente tinha algumas limitações de processamento e de custo, né? Não era para qualquer um. E isso foi... assim, liberado por coincidência, por um acidente aí pela NVIDIA, que tinha os seus processamentos para vídeo e que se adequava ao processamento paralelo para a gente fazer explodir a IA generativa, que ainda está, pelo que eu estou entendendo, no começo a brincadeira, né? Nossa, Estamos na internet de escada ainda, né? Estamos na internet de escada, também engatinhando.